É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre. Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias. Leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou, na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 km por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Valles Marineris. É um sistema bastante impressionante de canyons de 4.000 quilômetros de comprimento. Isso é 5 vezes mais do que o Grand Canyon. Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do Canyon provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes, mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam abundante metano em fuligem, que também conhecemos como carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas 2 noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não? Há 2 razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em 2 lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair 2 noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de 1 mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta, a 40 milhões de anos-luz da Terra, 55 Cancrier. Os cientistas costumavam chamá-lo de superterra. Uma superterra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas, o que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes. Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento.
A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius, e a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1.370 graus para chegar lá, mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida, pelo menos da forma que conhecemos. Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol, é Mercúrio, mas tem uma atmosfera super espessa que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de criovulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter e Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possui centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro? O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton, cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Saturno tem 82 luas que conhecemos, 53 confirmadas e mais 29 que ainda estão na lista de espera para serem confirmadas como luas reais antes de receberem nomes oficiais. E uma de suas luas mais legais pode ser um pedaço de rocha de 1.470 quilômetros de largura, chamada Jápeto. É escura de um lado e clara do outro. Sua metade mais clara é 20 vezes mais reflexiva que a outra. Como se viu, o lado brilhante é o gelo, o lado escuro é um pouco mais complicado. Uma teoria diz que é escuro por causa de partículas vindas de outra lua, a chamada Feb. Outra teoria diz que pode ser devido ao calor. Como a lua está girando muito lentamente, seu material escuro está absorvendo o calor, o que a torna ainda mais escura. Quão grande você acha que um buraco negro pode se tornar? Em teoria, não podemos encontrar um limite para sua massa. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros ultramassivos, o MBHs, localizados nos núcleos de certas galáxias, têm, em sua maioria, até 10 bilhões de massas solares. Recentemente, eles até descobriram que esses UMBHs fisicamente não podem crescer muito mais do que isso, porque nesse caso, começariam a romper os discos de acreção que os alimentam. Dessa forma, eles meio que encheriam a fonte do novo material. A maioria das pessoas imagina o universo com uma cor entre água marinha e turquesa pálida. Até mesmo alguns pesquisadores pensaram que era assim. Se conseguiu determinar a cor cósmica, combinando a luz de mais de 200 mil galáxias dentro de 2 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Mas a cor real é mais próxima do bege. Os pesquisadores entenderam tudo errado porque havia um bug no software. Sério? Ele converteu o espectro cósmico na cor que nossos olhos veriam, se fôssemos expostos a ele. A equipe definiu essa cor como um latte cósmico. Faça uma dose dupla para mim, com baixo teor de gordura e para levar, por favor. Se você estivesse flutuando no espaço, ninguém seria capaz de ouvi-lo sussurrar, falar ou até mesmo gritar horrorizado ao ver um asteroide gigante vindo em sua direção. Não é só que você estaria longe da Terra, mas o som precisa de espaço para viajar. Sons são apenas vibrações de moléculas e átomos em algum meio, como água ou ar. Seu corpo captará ondas sonoras através do canal auditivo e do tímpano. As vibrações que recebemos se transformam em sinais elétricos para que nosso cérebro possa compreendê-las e reconhecê-las. As frequências dos sons que os humanos podem ouvir estão entre 20 e 20 mil Hz. O som viaja 4 vezes mais rápido na água porque as moléculas estão mais próximas do que no ar. Naturalmente, viaja mais rápido através do aço do que na água e no ar. O som natural mais alto do nosso planeta é aquele feito por um vulcão em erupção. Não se tem 100% de certeza,
Mas os cientistas acreditam que a erupção do Krakatoa em 1883 foi provavelmente o som mais alto que a humanidade já teve a chance de ouvir. Explodiu com uma força enorme, destruiu sua ilha e liberou 20 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. As pessoas o escutaram a até 4.800 quilômetros de distância. Seria como se alguém produzisse um som em Nova York e pessoas o ouvissem na Irlanda. O som pode assumir muitas formas, mas os humanos estão mais familiarizados com ele na forma de ondas de pressão que se movem pelo ar. O som passa mais lentamente por gases pesados e pelo ar mais frio. Ele viaja mais rápido através de gases mais leves, como por exemplo hélio. Não há água ou ar no espaço, então o som não tem nada pelo que viajar. Nossa atmosfera consiste em 10 trilhões de átomos, o que é como uma sopa densa, criando uma maneira de o som viajar. E há apenas 10 átomos por metro cúbico no espaço. Isso significa que o espaço é vazio e silencioso. Mas nem sempre foi assim. O universo tem de 10 a 20 bilhões de anos. Surgiu como resultado do Big Bang. Não foi uma explosão que começou a partir de apenas um único ponto, mas sim do espaço aparecendo em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Naquela época, todo o universo era como uma bola quente de plasma. Era muito mais denso do que hoje, então o som podia passar por ele. À medida que o universo estava se formando, produziu ondas de choque, e elas, por sua vez, produziram um estrondo cósmico, muito mais profundo do que os nossos ouvidos normalmente podem detectar. Estes são os sons reais e os primeiros que o universo já produziu, no estágio em que ainda estava se formando. Os cientistas os decodificaram e os apresentaram uma versão que podemos realmente ouvir. Com o passar do tempo, o universo estava se esticando. Hoje é muito mais largo, mais vazio e mais silencioso. Mas é bom para nós. Se o som viajasse pelo espaço com facilidade, ouviríamos constantemente explosões altas, crepitações, gemidos e outros sons que os corpos espaciais fazem lá fora. O Sol também não é silencioso. Aqui está o som de suas vibrações criadas por seus loops, ondas, erupções e outras atividades. O Sol cria trilhões e trilhões de watts de energia sonora, algo como uma pulsação, batimento cardíaco grave. Ajuda os pesquisadores a descobrir o que está acontecendo dentro do Sol e entender suas camadas. Se não fosse silenciado para nós na Terra pela falta de ar no espaço, seria como ouvir uma britadeira o tempo todo. Se você e seu amigo estivessem dando um passeio na superfície lunar, não conseguiriam escutar um ao outro falando, sem ar, sem som. Mas isso não significa que a Lua em si não produza nenhum som. Quando a primeira nave espacial pousou em solo lunar, causou acidentes que mais tarde levaram a terremotos lunares. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para medir as vibrações que atravessam a Lua para descobrir sua estrutura interna. Eles perceberam que os terremotos causaram vibrações que duraram mais do que esperavam, e mais do que quaisquer vibrações semelhantes na Terra. Era como se aqueles terremotos lunares estivessem produzindo o som de um sino tocando. Quando temos terremotos, a umidade no solo age como uma esponja, absorve a energia das ondas que se espalham até acabar com seus efeitos. E é por isso que a água eventualmente interrompe o terremoto. A Lua é seca, mas como uma rocha sólida. Os lunamotos são menos intensos, mas não há água para detê-los, então as vibrações simplesmente vão e voltam através da Lua. A rocha sólida os para em algum momento, que é quando o sino também para. Vamos ver o que acontece com o som em diferentes planetas. Netuno, Urano e Saturno são feitos principalmente de hélio e hidrogênio. Esses gases são muito mais leves do que a atmosfera do nosso planeta, então sua voz lá geralmente sairia em um tom mais alto. Mas cada planeta tem suas camadas que fazem diferenças no som. Netuno tem suas profundezas escuras, Urano suas nuvens de metano, mas ambos são congelantes, feitos de gás e têm partículas de gelo em sua atmosfera. Saturno, também um gigante gasoso, possui tempestades selvagens e furiosas. A maior lua de Saturno, Titã, é a única conhecida por ter uma atmosfera real. É mais espessa do que a que temos na Terra. É muito frio lá e chove metano líquido. Em 2005, pesquisadores enviaram a nave espacial Huygens, que conseguiu gravar um áudio incrível que você pode achar familiar. O som dos ventos, mas a bilhões de quilômetros de distância de nós, na própria Titã.
Se você estivesse lá, poderia até ouvir o som que lembra uma cachoeira, enquanto na realidade está fluindo metano líquido. Mudando para Júpiter, ele também não tem uma superfície sólida. É feito de gás que se torna mais denso à medida que você se aprofunda. Em algum momento, até se transforma em um líquido. O som é diferente em cada uma dessas camadas. Júpiter é realmente muito barulhento e tem sons bizarros. Cria intensas tempestades de rádio com poderosos raios. Enquanto estivesse lá, você ouviria ecos dos ecos, apenas indo e voltando. Marte. Sua atmosfera é muito mais fina que a da Terra, o que significa que não há muitas moléculas para o som viajar através. Os ventos podem ser muito rápidos, como nossos furacões, mas em Marte eles pareceriam uma brisa suave. Mas você não necessariamente ouviria a tempestade. Talvez pudesse ouvir a poeira à medida que ela fosse levantada e jogada contra o seu traje espacial. Na atmosfera fina, sua voz seria muito mais baixa e não viajaria muito. Alguém poderia estar ao seu lado, gritando, e você provavelmente não ouviria nada. O ar de baixa densidade geralmente faz com que nossas vozes soem mais agudas, mas as temperaturas frias, como em Marte, diminuem o som para que ele se equilibre novamente. Sua voz lá soaria um pouco distante e enrolada. E imagine ouvir um instrumento como um violão ou piano lá, como uma melodia abafada de um sonho. O som em Vênus é meio que o oposto de Marte. Vênus tem uma atmosfera densa, muito mais densa do que a nossa, algo entre água e ar. Lá, você ouviria sons como se estivesse debaixo d'água. O ambiente é um pouco diferente, com 482 graus Celsius e 100 toneladas de pressão atmosférica. Mas digamos que você tem um traje espacial mágico que o proteja de ser esmagado ou queimado. Em Vênus, você ouviria trovões. 40 anos atrás, uma nave espacial pousou com sucesso em sua superfície e conseguiu funcionar por quase uma hora antes de parar. Ela captou esses sons incríveis de ventos fortes. Se você começasse a falar em Vênus, sua voz atingiria primeiramente um tom mais baixo por causa da atmosfera densa, mas soaria mais alta porque o ar quente aumenta a velocidade do som. Tudo seria mais distorcido e abafado junto com os sons de trovão ao seu redor. Mercúrio é um corpo rochoso sem atmosfera, então ficar em sua superfície e falar seria como tentar falar enquanto flutua no espaço. Inútil. Essas são condições quase de vácuo, o que faria você pensar que Mercúrio não tem nenhum som. Ainda assim, você pode ouvi-los, embora não no ar. As pedras. Coloque seu ouvido contra o chão. Talvez um terremoto de Mercúrio esteja chegando. O universo é um lugar conectado pela luz. A luz pode ir a qualquer lugar, de qualquer lugar no espaço, mas não o som. Então, não só temos um planeta que suporta a vida, mas oferece uma ampla variedade de sons. Mesmo sem a gente, não seria um local silencioso. Uma brisa leve acariciando suavemente as copas das árvores, terremotos, vulcões, desertos. O oceano com suas ondas na superfície e sons assustadores no fundo. Lá em cima é um mistério tranquilo, mas aqui embaixo é verdadeira magia. Você está em um avião indo para uma importante convenção de astronomia, quando vê uma coisa enorme pela sua janela cobrindo todo o sol. Aí, cospe todo o café e todos na aeronave ficam olhando para fora em estado de choque. Você então percebe que a coisa tem anéis como os de Saturno. O voo deveria ir para o Japão, mas é forçado a pousar na Califórnia. Assim que pousa, você olha para o céu e vê algumas estruturas parecidas com planetas gigantes flutuando pelo céu. Todo mundo está tirando fotos e tentando descobrir o que está acontecendo. De repente, percebe-se uma enorme bola de fogo caindo perto do aeroporto. Todos lutam para ficar em segurança, e felizmente, aquilo acaba indo parar no meio da pista sem ninguém por perto. A má notícia é que não há mais pista para pousos e decolagens. Todos se amontoam para ficar em segurança e mais objetos grandes aparecem no céu. Todas as comunicações pararam ou foram interrompidas, uma vez que esses grandes corpos destruíram todos os satélites. Alguns cientistas nas proximidades dizem que são os planetas do Sistema Solar ficando na mesma proximidade da nossa Lua. Mercúrio e Vênus parecem luas, mas Saturno está ocupando muito espaço no céu. Você diz para os cientistas que é um astrônomo. Eles o convidam para acompanhá-los em uma viagem até a Antártica para a estação de observação no Polo Sul. Todas as mentes são necessárias para ajudar a resolver esse mistério. Você entra em um navio com as coordenadas programadas para ir para o continente gelado. As ondas são extremamente fortes para um típico dia claro e de tempo bom.
Depois de alguns dias, finalmente chega à costa do continente e tem que subir em uma moto de neve para percorrer todo o caminho até a estação Polo Sul Amundsen Scott. Aqui, junto com um grupo de cientistas, será possível descobrir o que está acontecendo. Você não estava preparado para as temperaturas congelantes, embora seja julho. Quando chega na estação, vê todos os seus colegas cientistas correndo com papeladas e deixando escapar coisas sobre planetas orbitando nossa atmosfera. Na sala de reuniões, a cientista-chefe explica o que está acontecendo. Um por um, os planetas estão se aproximando de nós até que estejam alinhados com a Lua. Mas ninguém ainda sabe por quê e como. Vênus chegou primeiro, e agora Saturno está chegando. A Lua está a cerca de 385 mil quilômetros de distância da Terra e afeta as marés dos oceanos e mares com sua atração gravitacional. Como a água é menos densa que a Terra, podemos ver a mudança das marés. Portanto, as altas ocorrem quando o nosso planeta é puxado em direção à Lua. E como os outros estão se aproximando, a atração gravitacional está mudando drasticamente. Em algumas horas, Saturno estará na mesma distância que a Lua. Você se dirige ao grande telescópio e observa os planetas. Qualquer avião ou helicóptero não voará como deveria e não terá tecnologia de radar adequada como suporte. Você continua observando e percebe Marte se aproximando da Terra. E recebe notícias de que maremotos estão ocorrendo com muita frequência agora e que algumas nações e ilhas estão sendo devastadas. Ainda bem que elas foram evacuadas antes. Marte se aproxima, assim como Netuno, e é possível sentir a gravidade na Terra flutuar a cada passo que dá. Você relata suas descobertas para a cientista líder, e a única maneira de sobreviver é construir rapidamente bunkers distantes dos oceanos e mares que possam abrigar muita gente antes que os outros planetas cheguem perto. Uma equipe de engenheiros vem rápido e começa a trabalhar. Montes e montes de sobreviventes chegam e se acomodam nessas estruturas construídas praticamente da noite para o dia. A cada hora, mais planetas se aproximam. Marte e Netuno já se alocaram, assim como Mercúrio, Vênus e Saturno. Plutão e Urano agora são visíveis a olho nu e estão vindo em direção à Terra. A atração gravitacional está ficando completamente fora de controle. A neve no deserto da Antártica fica flutuando por vários segundos sempre que alguém caminha sobre ela. Você consegue pular muito mais alto. Agora é de noite, mas o céu não está tão escuro como de costume. Os planetas estão refletindo muito mais luz do Sol do que a nossa Lua. Ela quase não está visível agora. Observando mais, dá para ver cometas e meteoritos voando muito perto da nossa atmosfera. Alguns até estão caindo em Marte e Netuno. Todos conseguem ver isso daqui da Terra. Outros detritos espaciais também rumam para a nossa atmosfera. Mas há algo estranho. Os planetas orbitam Saturno. Você verifica seus cálculos e descobre que as posições dos planetas agora estão alinhadas com a órbita de Saturno. Isso porque ele tem a maior massa entre todos do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são feitos de partículas de gelo, algumas do tamanho de um ônibus e outras minúsculas como seixos. Mas elas estão todas se chocando e interferindo com os outros planetas. Ninguém consegue sentir a mudança na órbita no início, mas depois você pode começar a perceber. Com isso, terremotos e vulcões estão prestes a acontecer. É por isso que todos, incluindo você, estão fazendo as malas e prontos para fugir. A Antártica tem dezenas de vulcões escondidos sob o gelo. Alguns são subterrâneos, enquanto outros estão bem no topo. A atração gravitacional de Saturno é muito mais forte do que a da Terra na Lua. Isso fará com que o núcleo interno terrestre reaja muito mais e dê início a esses terremotos e erupções vulcânicas. Todo mundo faz as malas muito rapidamente e se dirige aos helicópteros para voar para a África do Sul. Esses veículos foram projetados para fazer o percurso direto sem a necessidade de radares para guiá-los. Você chega ao país africano, que está praticamente coberto de água. O helicóptero o leva para mais perto do centro. E então você viaja para o deserto do Saara. A superfície plana sem nada ao redor será a melhor opção de segurança. Mas quando olha para o céu, vê outro planeta se aproximando. É Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. E ele está vindo rapidamente. Muitos dos outros planetas abrem caminho automaticamente para o gigante, incluindo Saturno. Você está na estrada em direção ao Saara, embora demore dias para chegar lá de carro. O céu fica escuro durante o dia, pois a maioria dos planetas está bloqueando o Sol. Para sua surpresa, ao finalmente chegar ao deserto do Saara com outros cientistas, vê que uma cidade inteira foi erguida em apenas um mês,
desde o momento em que os planetas começaram a aparecer. Então, se instala em seu dormitório, mas ainda há muito trabalho a fazer. Alguns dias depois, Júpiter rompe a atmosfera e nos encobre completamente. Mas a Terra agora está girando em torno dele, e é muito mais rápido do que orbitar o Sol, já que Júpiter é menor. Porém, como Saturno também é grande, a Terra continua sendo jogada de uma órbita para outra, como duas pessoas jogando bola uma com a outra. Com isso, quem está aqui experimenta diferentes impulsos gravitacionais de tempos em tempos. As ondas continuam ficando mais fortes, e os vulcões estão entrando em erupção por toda parte. Como o núcleo terrestre está ficando mais quente, a temperatura no planeta também está mudando. E com a falta de luz solar na maior parte do tempo, grande parte da vida das plantas está tendo dificuldade para se manter em pé. As plantações são mais difíceis de cultivar com luz solar natural, então as pessoas estão recorrendo à iluminação artificial e estufas. As viagens aéreas e espaciais são impossíveis. A Estação Espacial Internacional está completamente arruinada, junto com os satélites que orbitam o espaço. É por isso que os telefones celulares e a internet não funcionam. A gravidade está ainda mais disfuncional do que nunca. 6 meses depois, a humanidade encontrou uma maneira de lidar com o novo normal. Mas as coisas estão sendo atualizadas constantemente. O número de horas em um dia mudou, assim como os dias que compõem uma semana. Isso costumava ser medido com as fases da Lua. Um mês costumava ser a Lua passando por todas as fases, de minguante a cheia. Mas a da Terra desapareceu com os planetas desorganizados e desordenados.